Boa noite. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que nesta noite vêm prestigiar a nossa reunião. Todos sejam bem-vindos na nossa casa. É muito saudável uma manifestação igual a de vocês, uma manifestação de paz democrática, e isso é importante para nós. O que a gente sempre pede, para que todos possam estar sempre prestigiando as nossas reuniões. Então, eu dou as boas-vindas para vocês. Câmara Municipal de Itajubá, terceira reunião ordinária do dia 27 de janeiro de 2020. Gostaria de pedir ao senhor secretário, vereador Renato Moraes, que fizesse a chamada dos vereadores. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite, público aqui presente. Chamada da terceira reunião ordinária, dia 27 de janeiro de 2020, vereador Antônio Raimundo Santi. Presente. Vereador Carlos Molina. Presente. Vereador Kleber Davi. Presente. Vereador Dr. Kenner Maia. Presente. Vereador Fabrício Machado. Presente. Vereador Joel Carlos de Almeida. Presente. Vereador Jorjão da Saúde. Presente. Vereador Marcelo Kraus. Presente. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes. Presente. Vereador Dr. Ricardo Zambrana. Presente. Vereador Sebastião Silvestre. Presente. Vereador Tenente Melo. Presente. Vereador Vladimir Bananeiro. Vereador Zé Maria Bão. Presente. Vereador Zé Pequeno. Presente. E vereador Wilson do Povo. Presente. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos dessa reunião ordinária. Alguns dos vereadores gostariam de um minuto de silêncio. Wilson. Senhor presidente, boa noite a todos. Eu peço um minuto de silêncio para uma pessoa que partiu, muito querido do Cruzeiro, até amigo nosso deles aqui também, Luiz Antônio Aquino, partiu e deixou muita saudade, me ajudava muito a ajudar a olhar o povo. E a morte também de um rapaz, o Michel Henrique dos Santos, do bairro lá da rua Sérgio Lima Costa, deixou também muita saudade do acidente terrível que teve. Tá? Em nome dele, um minuto de silêncio. Perfeito. Mais algum vereador? Jorge Andrade. Boa noite, presidente, senhores vereadores, povo presente aqui. Senhor presidente, só o primeiro nome dele que eu estou, porque não chegou na minha mão do acidente que aconteceu na Varginha lá, do Jefferson, morador da Santa Rosa. O senhor permitiu, eu apresento amanhã o nome dele completo. Perfeito. Obrigado. José Roberto Floriano. Também quero deixar um minuto de silêncio para um grande amigo meu que faleceu no sábado, lá na Vila Isabel, Pedro Solviano. Perfeito. Mais algum vereador? Joel Carlos de Almeida. Também por todos os nossos irmãos mineiros que morreram nesse transtorno das chuvas, decorrente da chuva em Belo Horizonte. Mais algum vereador? Também eu gostaria, em homenagem à família do nosso amigo e irmão Jeú Pedro, morador ali do bairro Santa Luzia, que faleceu na semana passada, também há um minuto de silêncio. Perfeito.
Senhor presidente, por uma questão de ordem, cumprimentar Vossa Excelência, demais membros da mesa, vereadores presentes, público aqui presente, defensores desta causa. Eu queria pedir, Vossa Excelência, não está sendo transmitido a reunião da Câmara na parte de baixo, onde tem muita gente para assistir, que pediu que pudesse dar o sinal para eles na TV, para eles que acompanhassem a reunião na parte de baixo, se o senhor puder fazer essa gentileza. Perfeito. Gostaria de pedir à senhora Jolene Maurício que pudesse fazer que a transmissão esteja também no saguão de baixo, por gentileza. Muito obrigado. Gostaria de pedir ao nosso assessor, Cleiton César, que fizesse a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Itajubá, realizada aos 20 dias do mês de janeiro de 2020, às 19 horas. Composta a mesa pelo presidente Sebastião Silvestre da Costa, primeiro vice-presidente Carlos Eduardo Corrêa Molina, segundo vice-presidente Kenner Augusto Maia, primeiro secretário Renato Nascimento de Moraes e segundo secretário José Maria Silva. Minuto de silêncio. Os seguintes vereadores solicitaram a realização de um minuto de silêncio. O vereador José Maria Silva, pelo falecimento dos senhores Paulo César da Silva e José Maurício. O vereador Joel Carlos de Almeida, pelo falecimento dos senhores João de Souza e Sebastião Miguel. E senhora Regiane. Votação da ata, ou melhor, das atas. A ata da primeira reunião ordinária do dia 13 de janeiro de 2020, após leitura, foi aprovada por 15 votos, com ausência do plenário do vereador Wilson Batista Paiva no momento da votação. Então, seria a votação da ata, perdão. Correspondência. No momento da correspondência, foi apresentada uma informação institucional do setor de comunicação da Casa, referente à parceria da Câmara Municipal de Itajubá com o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, e Cartório Eleitoral de Itajubá, Zona 134, na divulgação do cadastramento biométrico obrigatório. Moção. Moção de congratulação ao senhor José Augusto Pinto, de autoria do vereador José Vladimir dos Santos. Aprovada por unanimidade dos presentes. Proposições sem discussão. Indicações números 30 a 55, de autoria dos vereadores Renato Nascimento de Moraes, José Vladimir dos Santos, Joel Carlos de Almeida, Jorge Andrade, Carlos Eduardo Corrêa Molina, Fabrício Oliveira Machado, Marcelo Kraus Rezende, Antônio Raimundo Santi e Kleber Davi. Requerimento número 4 de 2020, de autoria dos vereadores Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tames Zambrana e Carlos Eduardo Corrêa Molina. Proposições com discussão. Requerimento número 3 de 2020, de autoria dos vereadores Fabrício Oliveira Machado, Ricardo Zambrana e Carlos Eduardo Corrêa Molina. A apresentação de projetos. Foi apresentado e baixado às comissões pertinentes os seguintes projetos. Substitutivo ao projeto de lei número 4.287, de 2019, que dispõe sobre a proibição do uso de herbicidas e agrotóxicos para a capina química em áreas públicas e privadas na zona urbana do município, de autoria do vereador Kleber Davi. Baixado às comissões de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira e Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Projeto de lei número 4.444, que dispõe sobre a realização de sessão de cinema adaptada a pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, e suas famílias, de autoria do vereador Ricardo da Fonseca Tames Zambrana, baixado às comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Saúde, Assistência e Promoção Social. Projeto de lei número 4.445, de 2020, que dispõe sobre a revisão da remuneração dos servidores públicos municipais, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição da República, de autoria do prefeito municipal, baixado às comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, de Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Projeto de lei número 4.447, que altera a lei municipal número 3.353 de 2019, que disciplina o parcelamento, a ocupação e o uso do solo no município de Itajubá, de autoria do prefeito, baixado às comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Projeto de lei 4.448, que dispõe sobre a proibição do uso de veículos movidos à tração animal e à exploração animal para tal fim na área urbana do município de Itajubá, de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves.
baixado as comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Neste momento, o vereador Renato Nascimento de Moraes solicita a retirada à tramitação dos projetos. Projeto de Lei número 4.442, que dispõe sobre a revisão e reajuste da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Itajubá, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, de autoria da mesa diretora, e o projeto de lei 4.443, que dispõe sobre a revisão dos subsídios dos vereadores, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, de autoria da mesa diretora. O vereador Ricardo da Fonseca Zambrana solicitou a retirada do projeto de lei 4.431, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Assistência Social Iraítes Rabelo, de sua autoria. Ordem do dia. Único turno de votação simbólica. Requerimento número 1, pedido de informações e documentos ao Poder Executivo de autoria dos vereadores Marcelo Kraus Rezende e Antônio Raimundo Sante, aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 2, pedido de informações à Secretaria de Educação, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida, aprovado por unanimidade dos presentes. Grande expediente. Inscrito o vereador José Maria Silva, que fez uso da palavra. Encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar, às 19h56, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 20 de janeiro de 2020. Sebastião Silvestre da Costa, presidente. Renato Nascimento de Moraes, primeiro secretário. A ata da segunda reunião ordinária está em discussão. Em discussão. A ata está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada. Leitura das correspondências. Correspondência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, 134ª Zona Eleitoral de Itajubá. Ofício número 11 de 2020. Itajubá, 27 de janeiro de 2020. Ao excelentíssimo senhor Sebastião Silvestre da Costa, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Itajubá. Assunto: solicita ampla divulgação dos plantões da Justiça Eleitoral, recadastramento biométrico obrigatório. Senhor presidente, o prazo final para o comparecimento do eleitor para a revisão biométrica obrigatória termina no dia 21 de fevereiro de 2020, a fim de possibilitar o atendimento dos eleitores que trabalham no comércio, na indústria e no setor público de Itajubá e que encontram dificuldade para se ausentarem do trabalho nos dias úteis durante o horário de funcionamento dos postos de atendimento. A Justiça Eleitoral realizará plantões nos 3 primeiros sábados do mês de fevereiro de 2020. Em razão disso, solicito a ampla divulgação das informações dos plantões nas mídias sociais do município, bem como junto aos servidores públicos municipais. Seguem as informações. Data dos plantões: dias 1º, 8 e 15 de fevereiro de 2020. Local de atendimento: Cartório Eleitoral, na rua Antônio Simão Mauad, número 137, no centro de Itajubá. Horário de atendimento: das 12 às 18 horas. Documentos necessários: documento original de identificação RG ou CNH ou carteira de trabalho e previdência social ou certidão de nascimento, etc. Comprovante de residência recente, conta de consumo da CEMIG ou Copasa, ou internet ou telefone, etc. E se possuir CPF e título de eleitor. Atendimento por ordem de chegada. Desde já agradeço em nome da Justiça Eleitoral e coloco o cartório eleitoral à disposição para informações adicionais. Atenciosamente, Alex Ricardo Geroto de Toledo, chefe do cartório eleitoral de Itajubá. Estão encerradas as correspondências, senhor presidente. Perfeito. Leitura das proposições sem discussão. Indicações. Indicação do vereador Marcelo Kraus, que
que indica ao presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária, tendo em vista a apresentação de projeto de lei 4.448 de 2020, que convide para a reunião de comissão a ser realizada aqui na Câmara Municipal o secretário de Meio Ambiente, diretor da Vigilância Sanitária e os proprietários de veículos de tração animal, charretes, carroças, bagageiras e similares, cadastrados na Prefeitura Municipal de Itajubá através do CAVT, o Cadastro de Veículos de Tração Animal. Justificativa, por favor, senhor presidente. Justificativa. Este projeto, que dispõe sobre a proibição do uso de veículos movidos a tração animal, envolve o bem-estar animal, mas também envolve a empregabilidade dos proprietários de veículos de tração animal. Desta forma, precisa, antes de aprovado, ser amplamente debatido com todos os envolvidos. Por este motivo, solicito a realização desta importante reunião de comissão. Indicação do vereador José Pela Maria ordem, Silva. senhor presidente, eu poderia só explicar um segundinho? Olha, é sem discussão. Não, é que... Não, tudo bem. É que uma das pessoas pediu para passar um vídeo e eu só gostaria de dizer para essa pessoa Pode que ser. esta... Tenha permissão, por favor. Uma das pessoas que está aqui na plateia pediu para passar um vídeo justamente sobre esse assunto, né? E eu disse a ela que eu estava fazendo essa indicação de uma reunião na Comissão do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, e é o momento que essas pessoas poderão vir aqui na Câmara para discutir o assunto e também colocar esse vídeo no momento adequado para até aumentar a discussão sobre esse projeto de lei. Então, eu peço ao presidente da Comissão do Meio Ambiente, que é o vereador Vladimir, se possível, quando for possível, né, realizar esta reunião e convidar todos. Muito Perfeito. obrigado. Como é sem discussão, daqui a pouco a gente vai estar explanando para vocês sobre esse projeto, como vai ficar, como procede, tá bom? Eu agradeço a compreensão. Continuação das leituras, das proposições sem discussão. Indicação do vereador José Maria Silva, que sugere ao chefe do Executivo realizar a capina química e manual das ruas do loteamento Porto Seguro, no bairro Reborjão. Indicação do vereador José Maria Silva, que sugere ao chefe do Executivo realizar a capina e manual das química e manual das ruas do loteamento Jardim das Palmeiras, no bairro Reborjão. Indicação do vereador José Maria Silva, que sugere ao chefe do Executivo realizar a capina química e manual das ruas do loteamento Canaã, no bairro Reborjão. Indicação do vereador José Maria Silva, que sugere ao chefe do Executivo entrar em entendimentos com a CEMIG para remover um poste de concreto localizado no pátio da Igreja de São Francisco, no bairro do Retiro. Indicação do vereador José Maria Silva, que sugere ao chefe do Executivo instalar uma lixeira coletiva para atender os moradores do loteamento Porto Seguro, no bairro Reborjão. Indicação do vereador Carlos Molina, que sugere ao Departamento de Obras a instalação de uma grade com cadeado para a proteção do hidrômetro na Praça Joaquim Miranda, DR, no bairro Avenida, conforme indicação de número 776 de 2017, segue fotos em anexo. Indicação do vereador Kleber Davi, que sugere ao chefe do Executivo para que entre em entendimentos com a Secretaria Municipal de Obras para que faça a retirada da terra da estrada abaixo do presídio de Itajubá, que vai para o bairro rural do Mato Dentro. Indicação do vereador Fabrício Machado, que sugere ao senhor prefeito entrar em entendimento com a Secretaria de Obras para que faça em caráter de urgência o reparo e a troca da tampa do bueiro em frente ao número 441, na rua Doutor Luiz Renó, no bairro Avenida. Indicação dos vereadores Antônio Remo dos Santos e Marcelo Queiroz Rezende, que sugerem ao presidente da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, que convide os secretários municipais de Obras e Finanças, os representantes da empresa Sólida Engenharia e os moradores, senhora Maria Rosângela Vilas Boas e o senhor Carlos Henrique Vilas Boas, para comparecerem a esta Casa Legislativa, em reunião de comissão, para esclarecimentos referentes às rachaduras existentes no imóvel situado à Avenida Engenheiro Pedro Fonseca Paiva, número 456, decorrentes da obra realizada na ponte sobre o Ribeirão em Umas, e também esclarecimentos referente ao decreto número 7.654 de 2020, que declara utilidade pública para fins de apropriação o imóvel que menciona. Justificativo, senhor presidente, por favor.
justificativa. Tais informações e esclarecimentos são importantes para os trabalhos de acompanhamento e fiscalização pelos vereadores da aplicação dos recursos públicos. Indicação do vereador Marcelo Kraus, que sugere ao chefe do Executivo verificar a possibilidade de trocar o piso da Praça Adolfo Olinto no centro da cidade. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que sugere ao chefe do Executivo a necessidade urgente de envidar esforços junto à secretaria competente para que faça melhorias no fornecimento de água para a zona rural. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que sugere ao chefe do Executivo a necessidade urgente de envidar esforços junto à secretaria competente para que coloque um transformador no centro comunitário do bairro São Pedro. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que indica ao chefe do Executivo a necessidade urgente de envidar esforços junto à secretaria competente que coloque lixeiras ou caçambas em vários bairros urbanos e rurais. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que sugere ao chefe do Executivo a necessidade urgente de envidar esforços junto à secretaria competente para que faça manutenção e limpeza do bairro da Piedade. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que indica ao chefe do Executivo a necessidade urgente de envidar esforços junto à secretaria competente para que faça melhorias no calçamento da rua Jacuí, no bairro São Sebastião. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que indica ao chefe do Executivo a necessidade urgente de envidar esforços junto à secretaria competente para que crie um porto seco no município. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que indica ao chefe do Executivo a necessidade urgente de envidar esforços junto à secretaria competente para que faça um aterro próximo ao ponto de ônibus do bairro da Cachoeirinha. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que indica ao chefe do Executivo a necessidade urgente de envidar esforços junto à secretaria competente para que faça um monitoramento na área rural. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que indica ao chefe do Executivo a necessidade urgente de envidar esforços junto à secretaria competente para que faça a troca de lâmpadas queimadas nos bairros rurais. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que indica ao chefe do Executivo para que faça a colocação de uma extensão da rede elétrica no começo da linha da CEMIG, no Rio Manso. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que indica ao chefe do Executivo a ligação do esgoto do distrito do Rio Manso. Indicação do vereador Fabrício Machado, que sugere ao senhor prefeito que entre em contato com a Secretaria Municipal de Obras para que transforme em faixa elevada a faixa de pedestres que se encontra na rua Dona Maria Carneiro, em frente ao número 301, no bairro Boa Vista. Indicação do vereador Ricardo Zambrana, que sugere à mesa diretora que insira no site da Câmara Municipal de Itajubá a opção de consulta da opinião pública por meio de enquete a respeito dos projetos em tramitação. Indicação do vereador Renato Moraes, que sugere que convide um representante da Polícia Militar, da Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito, juntamente com o secretário de Defesa Social, Marcos Pereira de Paula, para uma reunião a fim de tratar dos procedimentos da fiscalização do transporte por aplicativos no município de Itajubá, conforme a Lei Municipal número 3.342 de 2019. Solicito ainda que convide representantes das empresas de aplicativos de agenciamento de viagens para participar da reunião. Moção de pesar. José Maria Silva, vereador que essa subscreve, regimentalmente apoiado, vem apresentar moção de pesar pelo falecimento do senhor Paulo César da Silva, ocorrido no dia 15 de janeiro de 2020. Terminou? A moção de pesar, com a palavra o autor. Boa noite, vereador Sebastião Silvestre, vereadores da mesa diretora, vereadores presentes, vereadora Mônica. Quero aqui em nome da Mariandra, do Adailton, meu vizinho lá do bairro do Rebojão, Fernando Zerraleiro. Então, é muita gente amigo aí. Então, se eu for falar todo mundo, né? Então, se sintam todos cumprimentados.
E parabéns pela luta de vocês nessa causa. Com esse papel de democracia que vocês estão fazendo essa noite aqui. Senhor presidente, eu quero prestar aqui uma moção de pesar em virtude do falecimento do funcionário da Prefeitura Municipal de Itajubá, que faleceu em serviço, né, levando um paciente para Poste Caldas, o senhor Paulo César da Silva, que deixou consternado toda a Secretaria de Saúde, né, todas as secretarias, que ele também foi funcionário da Secretaria de Educação, e também todos os amigos da Prefeitura Municipal de Itajubá. Eu estive lá presente, no velório, prefeito Rodrigo Rieira, também, o secretário de Saúde, do Baracho, que deu todo o apoio à família, vereador Joel, todo o apoio que a família precisava naquele momento. É um servidor que vestia a camisa da Prefeitura Municipal, infelizmente, em serviço, né, através de um acidente, veio a falecer. Então, vou estar encaminhando à família, senhor presidente, essa moção de pesar, e eu gostaria de ter o apoio de todos os nobres edis. Perfeito. A moção de pesar, ela está em votação. Os vereadores que concordam em aprová-la, permaneça como se encontra. A moção está aprovada, o senhor pode encaminhar aos familiares. Continuação. Estão encerradas as proposições sem discussão, senhor presidente, e aproveitando e informando que não há proposições com discussão. Ainda, senhor presidente, informando projetos que passam a tramitar na Câmara Municipal de Itajubá, que deram entrada nesta Casa Legislativa. O projeto de lei número 4.449, de autoria dos vereadores Renato Moraes e Rodrigo Sampaio Melo. Projeto que altera a redação da linha A do inciso 4º do artigo 9º da lei número 3.342 de 2019. E também o projeto de lei número 4.450, de autoria do prefeito Rodrigo Rieira, que cria cargos de educador infantil, altera o anexo 1º da lei complementar número 10 de 2002 e dá outras providências. Os projetos de lei números 4.449, 4.450, eu baixo as comissões pertinentes para os devidos pareceres na forma regimental. Antes de nós passarmos à ordem do dia, eu gostaria de estar trazendo uma explicação aqui para todo o público que está aqui hoje presente, sobre o projeto de lei número 4.448, que dispõe sobre a proibição do uso de veículos movidos a tração animal e a exploração animal para tal fim na área urbana do município de Itajubá e de outras providências. Trazendo a explicação, a explanação para todos vocês, esse projeto, ele deu entrada na casa, mas ainda está em tramitação, ele não passou ainda pelos pareceres do nosso corpo de advogados, o jurídico da Câmara, ele não veio ainda para as comissões a qual vão ser discutidas, e então tem um trâmite ainda longo para que ele possa chegar à votação. Mas nós não sabemos qual vai ser o parecer do jurídico. De repente, o parecer possa ser contrário, ele nem entra para as comissões. Então, eu queria falar para todos vocês, a nossa Casa Legislativa, a nossa Câmara Municipal, está de portas abertas, nós iremos estar sempre entrando em contato com vocês, pela nossa comunicação, dentro do trâmite do parecer de comissão e de votação. Eu quero até falar para vocês que hoje nós não podemos passar
o pendrive que vocês têm e nem mesmo usar a tribuna, porque nenhum vereador e nenhum de nós podemos antecipar os votos e o parecer jurídico. Então, eu agradeço mesmo a participação de todos vocês aqui hoje. Quero falar para vocês retornarem sempre que quiserem, mas temos essa tramitação que ela vai ainda um tempo, para que tudo possa chegar até no momento de votação. Eu gostaria até de pedir perdão para vocês todos aí da plateia, que nós temos um regimento interno, e esse regimento interno, ele tem que ser cumprido. Nós não podemos passar por ele. E então, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: nós temos um uso da tribuna. Se caso um de vocês queiram usar a tribuna, não pode ser hoje, tá? Vocês fazem a inscrição lá na recepção, pode ser amanhã, para utilizar na semana que vem da reunião. Por causa do nosso regimento, eu não posso passar por cima dele, tá? Perfeito? Então, gostaria de dar essa explicação, pedir mais uma vez perdão, porque eu não posso dar a palavra para o público, tá? É regimento interno. Então, eu creio que vai ter momentos, tem um momento da comissão, quando o projeto vier do jurídico, vai ter a reunião de comissão, o presidente da comissão, ele vai convidar vocês, uma equipe de vocês, uma comissão de vocês, para vir fazer parte. Essa comissão, ela é gravada, ela será transmitida pelas redes sociais, enfim, vocês vão poder fazer toda a explanação e defesa de vocês, tá? Só que tudo isso tem um trâmite que tem que ser obedecido. Então, eu agradeço mesmo a compreensão de vocês, tá? E nós precisamos dar sequência à nossa reunião, todos ficam à vontade. Leitura dos pareceres. Nosso assessor, por favor, leitura do parecer. Senhor presidente, temos aqui a leitura de alguns pareceres. Primeiro parecer da Comissão Especial e a Comissão de Constituição, Legislação e Redação. É o parecer final ao veto ao projeto de lei 4.390. Esse projeto, senhor presidente, eu peço a gentileza de fazer a leitura dele para que fique mais de forma... Perfeito. Pode fazer a leitura, por gentileza. E a leitura na íntegra, para que haja o teor do conhecimento do veto do prefeito. Perfeito. Versa o presente parecer sobre o veto realizado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Rodrigo Imar Martinez Riera, em decorrência da aprovação do projeto de lei 4.390, que dispõe sobre a proibição de se alimentar pombos urbanos no âmbito do município de Itajubá e da outras providências de autoria do nobre vereador Kleber Davi. Em suas razões, argumenta o senhor prefeito nos seguintes termos: a propositura legislativa, ao estabelecer a proibição de se alimentar de forma habitual os pombos, pode levar à exclusão da responsabilidade àquele que venha a alegar, no momento de sua autuação, que está alimentando os animais de forma eventual, o que dificultaria enormemente a atuação do agente público, concedendo ao mesmo uma discricionariedade imprópria para o caso, uma vez que o mesmo deverá distinguir, no momento do ato, uma conduta de outra. B. Ainda no mesmo dispositivo, o referido projeto de lei especifica como alvo da proibição a espécie de pombo classificada como Columbia livia, variedade doméstica. Sabendo-se que existem várias espécies de pombos, tal especificação dá margem à interpretação de que se podem alimentar as outras espécies. Também quanto à especificidade, temos que tal dispositivo requer que o cidadão, bem como o agente fiscalizador,
sejam detentores de conhecimentos de ornitologia que fogem ao que se pode exigir do homem médio. Afinal, para se identificar a espécie de pombos excluída pela lei, sabendo-se que existem diversas delas, será necessária não só a capacidade de se distinguir um pombo das demais aves, mas sim entre várias espécies de pombos existentes. Estas, senhor presidente, são as razões que levaram a vetar o dispositivo acima mencionado do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal de Itajubá. Após as razões apresentadas e encaminhadas à presidência desta Casa, o veto em questão deverá seguir na íntegra as regras contidas na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá para posterior análise e deliberação plenária. Em aperada síntese é o relatório. E o parecer dos relatores. Constituído como prerrogativa do chefe do Executivo, o veto é um instrumento previsto na Constituição Federal e nos termos do princípio da simetria. Também está previsto nas leis orgânicas dos municípios, principalmente considerando a composição da federação. Em nosso caso, a Lei Orgânica do município de Itajubá prevê em seu artigo 51 os regramentos sobre o assunto. Se não vejamos, artigo 51. Aprovado o projeto de lei, será enviado ao prefeito que aquecendo o sancionará. Parágrafo 1º. Se o prefeito considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara os motivos do veto. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica número 44 de 2014. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, o silêncio do prefeito importará sanção. Parágrafo 4º. A apreciação do veto pelo plenário da Câmara será dentro de 30 dias, a contar de seu recebimento, em uma só discussão e votação, com parecer ou sem ele, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica número 44 de 2014. Parágrafo 5º. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Parágrafo 6º. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até a sua votação final, ressalvadas as matérias que tratam o artigo 50 desta Lei Orgânica. Parágrafo 7º. A não promulgação da lei no prazo de 48 horas pelo prefeito, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, criará para o presidente da Câmara a obrigação de fazê-lo em igual prazo. Parágrafo 8º. Se o presidente da Câmara não promulgar a lei no prazo acima, caberá ao vice-presidente fazê-lo no mesmo prazo, obrigatoriamente. Parágrafo incluído pela Lei Orgânica número 47 de 2016. Pela emenda à Lei Orgânica, perdão. Dessa maneira, nos termos da Lei Orgânica do município, o veto deverá ser analisado e votado pelos membros da Casa no prazo de 30 dias. Em decorrência da previsão da Lei Orgânica, também encontramos dispositivos do Regimento Interno da Casa, quais sejam: artigo 220. O projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal, autografado pela mesa, é enviado dentro de 3 dias ao prefeito, que, aquecendo, o sanciona dentro do prazo de 15 dias úteis. Parágrafo único. Decorrido o prazo de 15 dias úteis do recebimento, o silêncio do prefeito importará em sanção. Artigo 221. Se o prefeito julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, o vetará total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, comunicando ao presidente da Câmara, dentro de 48 horas, as razões do veto. Artigo 222. O veto parcial ou total, depois de recebido e lido no pequeno expediente, será distribuído à comissão especial, nomeada de imediato pelo presidente da Câmara, na forma deste regimento, para sobre ele emitir parecer no prazo de 15 dias contados o despacho de distribuição. Parágrafo único. Um dos membros da comissão deve pertencer obrigatoriamente à Comissão de Constituição, Legislação e Redação.
Artigo 223. Decorridos 30 dias a partir do recebimento, o veto, com ou sem parecer, será incluído na ordem do dia para ser submetido à apreciação do plenário, que decidirá em votação. Artigo 224. A votação do veto será feita em escrutínio aberto, sendo necessário, para sua rejeição, o voto da maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 1º. Rejeitado o veto, o presidente da Câmara enviará dentro de 3 dias o projeto ao prefeito, para em 48 horas promulgá-lo. Parágrafo 2º. Mantido o veto, o presidente da Câmara remeterá o projeto ao arquivo. Artigo 225. Aplicar-se-ão a apreciação do veto às disposições relativas à discussão de projetos, naquilo que não contrariar as normas deste regimento. Artigo 226. Se a lei não for promulgada pelo prefeito, nos casos do parágrafo único do artigo 220 e parágrafo 1º do artigo 224 deste regimento interno, o presidente da Câmara Municipal a promulgará, e se este não o fizer em igual prazo, caberá aos demais membros da mesa, nas mesmas condições, fazê-lo observada a precedência dos cargos. Naturalmente, a apreciação do veto deverá seguir os procedimentos previstos no artigo 51 da Lei Orgânica e no artigo 221 e seguintes do regimento interno desta Câmara Municipal. Com quórum para a rejeição do veto por maioria absoluta, no mínimo 9 vereadores devem manifestar pela rejeição do veto. Não alcançando o quórum mínimo exigido, o veto será mantido e, por consequência, os dispositivos atacados serão vetados e o projeto de lei será sancionado apenas com os demais dispositivos não abrangidos pelo veto. Conforme comentado acima, o prazo para deliberação é de 30 dias a contar do recebimento do veto. Entretanto, este prazo estava suspenso no período de recesso legislativo, retornando sua contagem a partir do dia 13 de janeiro de 2020, com acréscimo dos dias até o início do recesso. Apesar de toda a consequência em relação ao dispositivo vetado, necessário ressaltar que a propositura não contém inconstitucionalidades ou ilegalidades, haja vista que o próprio prefeito municipal não alega qualquer vício nesse sentido. Voto dos relatores. Diante de todo exposto, opinamos pela regular tramitação do veto parcial ao projeto de lei 4.390, com a deliberação através de voto aberto e nominal, observado o quórum de votação mínimo para rejeição por maioria absoluta. E o resultado da votação do parecer dos relatores. A Comissão Especial e a Comissão de Constituição, Legislação e Redação, em reunião realizada no dia 20 de janeiro de 2020, votam com os relatores, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, adequação à técnica legislativa e quanto ao mérito do veto ao projeto de lei 4.390. Desta forma, esta comissão, do que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à regular tramitação do referido veto do plenário, ou melhor, se manifesta favoravelmente à regular tramitação do referido veto no plenário desta Casa Legislativa. Sala de Sessões JK, em 20 de janeiro de 2020. Assinam os vereadores pertencentes às referidas comissões. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, parecer final a emenda 1 ao projeto de lei 4.403 de 2019. A emenda 01 ao projeto de lei 4.403 de 2019, emenda esta, de autoria do excelentíssimo vereador Kenner Augusto Maia, que tem por objeto alterar o artigo 4º do projeto inicial para proibir que os medicamentos de aplicação via injetável possam ser administrados em berçários, creches e escolas. A justificativa esclarece que as instituições não possuem em seus quadros de funcionários pessoas capacitadas para aplicação de medicação endovenosa. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação e de Saúde, Assistência e Promoção Social votam com os relatores, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa e quanto ao mérito ao projeto de lei 4.403. Dessa forma, essas comissões que lhes competem examinar se manifestam favoravelmente à sua regular tramitação da referida emenda ao projeto de lei no plenário desta Casa Legislativa. Então, a Sala das Sessões JK, 20 de janeiro de 2019, ou melhor, 20 de janeiro de 2020, assinam os vereadores pertencentes
às referidas comissões. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer final ao projeto de lei 4.429, projeto de autoria do prefeito municipal Rodrigo Imar Martinez Rieira, que tem por objeto declarar cidades irmãs as cidades de Itajubá e Itabira, com o intuito de fortalecer os laços de amizade entre seus povos. Consta da justificativa que Itajubá e Itabira têm interesses comuns quanto à educação e estímulo à inovação e empreendedorismo de base tecnológica. O campus da Unifei em Itabira cria, entre as duas cidades, um elo inquebrantável em busca da inovação tecnológica, da excelência em educação e de qualidade de vida para os seus cidadãos. Resultado da votação do parecer do relator. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação, em reunião realizada no dia 20 de janeiro de 2020, vota com o relator, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa ao projeto de lei 4.429. E dessa forma, esta comissão, em que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à regular tramitação do referido projeto de lei no plenário desta Casa Legislativa. Sala das Sessões JK, em 20 de janeiro de 2020, assinam os vereadores pertencentes às referidas comissões. Parecer final ao projeto, também ao projeto de lei 4.429, desta vez o parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, o projeto ora já divulgado, de autoria do senhor prefeito Rodrigo Rieira, que tem por objeto declarar cidades irmãs as cidades de Itajubá e Itabira como cidades irmãs, com o intuito de fortalecer os laços de amizade entre seus povos. E a Comissão de Constituição, Legislação e Redação, em reunião realizada no dia 20 de janeiro de 2020, vota com o relator, opinando pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa. E dessa forma, esta comissão que lhe compete examinar se manifesta favoravelmente ao referido projeto de lei nesta Casa. Sala das Sessões JK, em 20 de janeiro de 2020. Presidente, só questão de ordem, só esclarecimento. A comissão que você falou, só que você falou 2020, pensei que quando aconteceu a reunião da saúde no projeto 4403? 4403. A reunião da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. 20 de janeiro de 2020. 20 de janeiro? Esse ano não teve reunião da comissão? Certo, presidente? Foi o ano passado. Sim, então, só uma correção. Fazer uma ressalva aqui. Pode ser que possa ser um erro de digitação, porque na verdade... Não, sem problema. Eu só queria esclarecimento por causa disso. Foi o ano passado e não esse ano. Perfeito. Pede para a diretoria legislativa verificar a data, Exato. por favor. Obrigado. Verificaremos dessa forma. Eu gostaria também de dar as boas-vindas ao vereador Matheus, da cidade de Pedralva. Seja bem-vindo. Em único turno de votação simbólica, o requerimento de número 03, de autoria do vereador Fabrício de Oliveira Machado, Carlos Eduardo Correia Molina, Ricardo da Fonseca Tames Zambrana. Assunto: convocar o secretário da Cultura e Turismo para prestar esclarecimentos. Em único turno de votação simbólica. Senhor presidente, só colocando, obrigado, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, ao público presente, a todos que nos assistem por vários meios de comunicação. Bom, senhor presidente, esse requerimento foi feito pela Comissão de Educação na reunião passada, onde esgotaram todas as chamativas, os convites para o secretário de Cultura para vir a essa casa para esclarecer. Então, só para os nobres vereadores colocar, eu quero só que coloque, pede para a Diolene colocar na tela, esse aí, no dia 24, aliás, no dia 4 de julho,
ele veio pela primeira e única vez para prestar conta do aniversário bicentenário. Isso aí que foi a prestação de conta. De toda a festa, o único documento que o secretário mandou para a comissão foi essa prestação de conta que ele falou da festa do bicentenário. Né, todos estão vendo a prestação de conta. Isso aí foi mais ou menos os gastos. Prestação de conta, para mim, é outra coisa. Depois, no dia 24 de outubro, novamente, a comissão fez de novo o pedido, o convite. Ele aceitou o convite e, na reunião do dia 24 de outubro, às 13h41, ele mandou um e-mail alegando que não poderia vir na reunião, que seria no horário das 15h30, devido a compromissos inadiáveis. Mandamos novamente um convite, e esse convite foi colocado 3 datas a escolher pelo secretário. Então, o secretário escolheu uma data, que foi dia 7 de novembro, foi escolhido por ele, não foi nem nós da comissão não colocamos nada, ele escolheu a data de 17 de novembro, falou que ele estava apto para vir nessa data, e novamente mandou um e-mail às 13h58, no dia 7 de novembro, alegando que tinha um compromisso inadiável do circuito turístico Caminhos da Mantiqueira. Ou seja, ele mesmo colocou na agenda dele que vinha para a reunião e depois justificando que tinha um compromisso inadiável, 2 horas antes do início da reunião de comissão. Então, infelizmente, esgotou todos os processos para convite, por isso, então, o requerimento para convocar o secretário municipal de Cultura e Turismo para prestar conta ainda da festa do bicentenário. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda continua a discussão. Palavra, doutor Ricardo Zambrano. Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa noite aos demais colegas, vereadora Mônica, ao colega vereador de Pedralva. Seja bem-vindo. Faço coro aqui na convocação do secretário Massude, visto que o presidente da comissão já explanou sobre os convites realizados, e o mesmo não compareceu. Nós já discutimos bastante isso dentro da comissão para que a gente pudesse fazer o nosso papel de fiscalizadores, ou seja, entender não só a condição de valores, mas a condição também de como é que isso foi gasto, que tipo de parceria foi realizada, como é que isso, legalmente, qual instrumento foi utilizado para que se pudesse gastar esses recursos. Isso porque nos preocupa claramente que dinheiro público não vinculado, que dinheiro público que não é destinado simplesmente para festas de shows, tem sido gastos de maneira grandiosa nessa cidade. Então, nós não conseguimos ainda sanar nossas dúvidas das festividades de 2019. E aí você abre o semanário da cidade, aonde coloca que o prefeito já está contratando festas, shows, brinquedos, né, uma estrutura grandiosa para uma nova festa no dia 19 de março da cidade, de aniversário da cidade. Então, não quer dizer que nós somos contra, mas nós temos que fazer aqui o nosso papel de fiscalizadores. Os convites foram feitos e isso não foi atendido. Ainda, só para ilustrar, nós também já fizemos os convites dos gastos de final de ano com as festividades, que somam mais de R$1.300.000 gastos nas festividades de final de ano. Então, peço aos senhores vereadores que possam, sim, atender uma solicitação da Comissão de Educação, onde possa convocar o secretário para fazer a explanação devida que já foi solicitado por diversas vezes. Quem não tem nada a dever, não deve temer. Nós não estamos aqui para fazer nada mais que o nosso papel de questionamentos sobre essas festividades. Nós queremos averiguar e acompanhar o que é que foi feito e como é que foi feito. Muito obrigado, presidente. Continua ainda a discussão. O requerimento de número 03,
ele está em votação. Os vereadores que concordem em aprovar, permaneçam como se encontram. O requerimento ele foi reprovado com 7 votos a favor e 9 votos contrários. Gostaria que o senhor falasse o nome dos vereadores a favor ou contrário. Não tem a folha de votação. Então, o projeto ele foi rejeitado. Senhor presidente, gostaria de justificar meu voto? Perfeito. Senhor presidente, nós temos aqui na Câmara Municipal um regimento interno e neste regimento interno existem 2 formas de você chamar até esta casa um secretário municipal. O artigo 149, inciso 7º, fala que o presidente da Câmara pode, através de um pedido de algum vereador, pode formular um convite a um secretário municipal. Já o artigo 151 diz que, através de uma deliberação do plenário, nós podemos convocar um secretário municipal para prestar esclarecimentos. Pela fala do vereador Fabrício, o secretário municipal Massoud, ele foi convidado 2 vezes para vir a esta casa. Esta casa é uma casa que deve fiscalizar o poder executivo. Nós não estamos fazendo absolutamente nada demais. Além do mais, convocar não é nenhum desrespeito. Está previsto em lei, né? Isto daqui é um regimento interno da nossa casa. Muito me assusta ver vereadores desta casa que fazem parte do Poder Legislativo não querer convocar um secretário municipal para prestar esclarecimentos sobre um gasto excessivo ou não numa festa nos 200 anos da cidade de Itajubá. Por isso, eu votei a favor da convocação. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de justificar o voto? Perfeito. Neste momento, nós passaremos então ao grande expediente. Primeiro inscrito, Jorge Andrade, vereador. Senhor presidente. Obrigado. Bom, mais nada, eu quero agradecer, né, a educação, o pessoal fala tanto que não tem estudo, a educação que teve os carroceiros com essa casa, o respeito, a organização deles, o silêncio, e que entendeu bem a palavra do nosso presidente, que será tomada todas as providências. Nota 10 para vocês, arrasaram. Lição de vida. Eu quero aqui, senhor presidente, senhor Denite, 3 mortes aconteceu lá naquela curva. E desde 2013 nós temos pedido faixa elevada, porque nós preocupamos com a vida. E até hoje esse governo não preocupa com a vida. Porque podia estar lá, questão de placa, colocar faixa elevada. É vida. Sinto muito aos que partiram. Senhor presidente, chegou no meu gabinete hoje essa carta que a pessoa esteve lá no dia 25 no hospital das clínicas, passando mal, chegou às 6h50, passou na triagem, foi colocada,
a pulseira verde e sei que seria, ela sabe que seria atendida após a urgência, mas quando deu 10h30 da manhã, chegou um guarda municipal fardado, entrou direto para o centro do pronto-socorro. Fiquei chateada, pois na minha frente tinha 2 senhoras com a pulseira amarela, porque o amarelo, para quem não sabe, tem que atender mais rápido, né? Com a pulseira amarela que diz ser urgente. Mas, voltando ao assunto do guarda municipal, nós reclamamos e colocaram ele para fora, esperar junto com a gente. Mas, mesmo assim, foi muito rápido, já foi chamado para a triagem e colocado nele a pulseira amarela. E logo foi atendido, saiu com o ar, com a receita na mão e olhando para todos nós com um ar de superioridade. Como isso já era 14 horas. Foi embora sem atendimento. Passando mal em casa, retornei no domingo, dia 26/1, às 18h30. Passei na triagem, foi colocada a pulseira amarela, acreditei que seria atendido mais rápido, pois eu estava muito mal. Foi trocado o plantão às 19 horas e tudo parou. Foi chegando a urgência e foram atendidas. As urgências, às 20 horas, ninguém mais foi atendido. Parou tudo, todos os atendimentos. Fiquei, pois estava passando mal, muito mal. E toda ficou parado, sem atendimento, tanto pelos médicos quanto na triagem, pois ficamos das 8 horas, 20 horas, até as 2h30 da manhã, aguardando atendimento. Muitos foram embora, ficou 18 pessoas, pois estavam passando mal e não tinha outra opção senão ficar aguardando. Às 3 horas da manhã, fomos chamados para entrar para ser atendido. Muito mal atendido, pois nem assinava, foi atendida. Através do que relatei ao médico. Mesmo assim, tomei medicação e fui embora, com dor, e ainda porque o médico não estava no consultório. Parabéns, Cláudia, a ter coragem, todos os estagiários nós temos que fazer isso. Cláudia Martins Batista. Ela assinou, senhor presidente, no meu gabinete, tem uma validade muito grande isso aqui. Aí eu pergunto, cadastraram 50, 60 pessoas, foram embora, em tese. Eles recebem isso? Aí vem para nós, ó, atendemos 2.000 pessoas, 3.000, 5.000, mas as pessoas estão indo embora. Nenhuma providência está sendo tomada. A CPI foi feita, piorou o atendimento. Até quando que essa casa, essa comissão de saúde, vai tolerar esse desrespeito? Estou concluindo, senhor presidente, pode ser, por favor? Esse desrespeito à nossa comunidade, ao nosso povo. Tira o dinheiro da Santa Casa, passa para lá. Então, o que está faltando é médico, é gestão. Isso anteriormente passou com um cidadão idoso, que eu levei ele lá, a mesma coisa. Então, senhor presidente, essa casa, através da comissão, tem que mandar um ofício ao hospital, tomar providência, porque a CPI vai terminar em pizzas. E o nosso povo precisa ser atendido. Parabéns mais uma vez a Cláudia Martins Batista. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Vladimir dos Santos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, vereador Wilson, vereador Jorge, público aqui presente. O que me traz hoje aqui a usar a tribuna e usar o grande expediente dessa casa é para a gente
ajudar a informar melhor ainda sobre esse projeto de lei que entrou hoje em nossa casa, sobre o transporte carroçável no município. Eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu quero divulgar e a atenção da nossa comunidade que toda quarta-feira, das 15h30 às 17h30, quando tem tema importante, tema para ser discutido em relação ao meio ambiente e agricultura, nós estamos aqui com a comissão nossa formada e sempre recebemos nessa casa os interessados dos assuntos, como a gente já discutiu vários temas importantes aqui. Como foi o aplicativo que a gente está tentando criar entre produtor rural e supermercados. Trouxemos aqui os produtores rurais, trouxemos de outro lado os donos de supermercados e estamos nessa criação deste aplicativo para aconchegar aí produtor e o supermercado. Mas, voltando ao tema importante dessa semana, eu também quero fazer aqui minhas as palavras do vereador Jorge, quando ele fala do grande respeito que a nossa casa teve hoje por parte dos carroceiros aqui. Poucas vezes a gente viu em grandes manifestações da Câmara, o pessoal sentar aqui educadamente, participar da reunião, saber ouvir e entender que a nossa casa ainda apenas deu entrada neste projeto aqui. Nós ainda não temos parecer jurídico sobre esse projeto, vamos aguardar a tramitação aqui dentro da casa e, com certeza, a nossa Comissão do Meio Ambiente e Agricultura vai estar aguardando, se porventura o jurídico der o parecer favorável ao projeto, para que venha para a nossa comissão. Com todo respeito, nós estaremos convidando aqui para a nossa casa as grandes lideranças nesse setor carroçável do município. Eu quero lembrar que esse transporte carroçável dos carroceiros é um dos transportes mais antigos do nosso município, mais antigos de toda a história, né? E, mais do que nunca, quero dizer que eles serão muito bem respeitados aqui, como fizeram hoje nessa casa, onde hoje nós tivemos famílias de carroceiros que sobrevivem dessa atividade, sobrevivem. Mas como vai ser tramitado nessa casa e com certeza vai passar na nossa Comissão de Meio Ambiente e Agricultura, eu, como presidente, quero deixar tranquilidade para a nossa comunidade itajubense, ao contrário do que muitos vêm pregando na internet. Para que isso? Para que causar um grande transtorno, um grande dano, como se já tivesse tudo sido resolvido. Nós estamos aqui para isso, nós temos 17 vereadores conscientes, sabendo do grande valor também que tem os carroceiros para o nosso município, e mais ainda na nossa comissão. Isso vai para frente, vai tramitar na Câmara, depois também que passar na nossa Comissão do Meio Ambiente e Agricultura, onde, quero deixar claro, é um transporte que muitas famílias, é um trabalho em que muitas famílias do nosso município dependem dele, e eu faço questão de deixar também claro que no dia que a gente for discutir na nossa comissão, nós teremos aqui, às 3h30 da tarde, uma data que poderá ser marcada ainda. Eu contarei sim com o plenário lotado, uma visita aqui dos carroceiros na comissão, às 3h30 da tarde até às 17h30, e do outro lado aqui, as pessoas que são os responsáveis pelos carroceiros, as grandes lideranças, vão poder expor todo o trabalho deles, toda a necessidade, o que eles vêm fazendo, né, em benefício das melhorias desse transporte, e também em relação à causa animal, né? Nós vamos estar escutando a cada um, sabendo tudo que eles fazem, os bens, ou como que eles tratam os seus animais, como que eles dependem desse trabalho aqui na nossa comissão. Então, para terminar, eu só quero dizer, nossa Câmara é uma Câmara totalmente voltada para a população, com as portas abertas para a população. Pessoal dos carroceiros que estiveram aqui hoje, parabéns a vocês, parabéns às famílias. Contem com o nosso trabalho, com tranquilidade. O presidente da Câmara já falou, Sebastião, nós estaremos abertos a ouvir todos vocês aqui no plenário e em breve, né, se esse projeto passar com o parecer do jurídico, estaremos aqui de portas abertas para ouvi-los aqui numa reunião da nossa comissão, que acontece dia de quarta-feira, das 3h30 às 5h30, e que será marcado, se possível, e se for preciso,
Meu mandato é para o povo, com o povo e pelo povo. Perfeito. Agradeço, então, a presença do vereador Matheus, também da Sebastiana, nosso jornalista João, e agradecemos também toda a imprensa falada, escrita, a rede social, e não tendo mais nada a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa reunião, agradecendo sempre a Deus. Boa noite.